Neste ano, celebramos os 125 anos da SIC Caxias, uma trajetória construída por lideranças, empresários e pela energia da nossa comunidade, que impulsionou o desenvolvimento de Caxias e região. É com esse legado que afirmamos com orgulho que somos a casa de todos os futuros. Confiram o nosso vídeo. Uma casa não é feita apenas de concreto, vidro ou aço, e sim de histórias e pertencimento. Por isso, consideramos a tradição não como uma âncora que nos prende ao passado, mas como a raiz que nos dá a segurança para tocar o céu. Há 125 anos, escolhemos ser mais que uma estrutura física. Decidimos ser o ponto de encontro de todos os caminhos. Abrimos nossas portas para unir diferentes vozes da indústria, do comércio e dos serviços, para que ideias se cruzem e se multipliquem. Não estamos aqui só para testemunhar a passagem do tempo, e sim para projetar o amanhã. SIC Caxias, 125 anos. A casa de todos os futuros. Damos boas-vindas ao nosso palestrante, o pré-candidato à presidência, Romeu Zema Neto, que abordará o tema Desafios e Realizações à frente do governo Minas. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. O projeto Degustar de hoje tem parceria com a Cantina Tonê. Com muito orgulho, apresentamos a Cantina Tonê. Senhoras e senhores, no final da RA nós vamos ter novamente um momento de networking. Então agora eu peço a atenção de vocês. Com muito orgulho, apresentamos a Cantina Tonê, um verdadeiro símbolo da tradição e da paixão pela cultura italiana. Localizada em Caxias do Sul, na charmosa linha 40, a cantina preserva a história e os sabores herdados de gerações, oferecendo vinhos, sucos e espumantes, além de uma hospitalidade calorosa que proporciona uma experiência enogastronômica única. Visite um lugar onde cada detalhe conta uma história. Agradecemos a presença das seguintes autoridades: prefeito de Caxias do Sul, Adilódio Domênico, do deputado federal Marcel Van Hatten, representando a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Felipe Camozato, representando a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Sandra Boneto, presidentes de sindicatos, de SICs, demais autoridades aqui presentes e imprensa. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, o Biratã Hessler. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento aqui o nosso palestrante, ex-governador e pré-candidato Romeu Zema, que agradecemos a presença aqui na SIC Caxias, Zema. Um prazer te receber aqui nessa nossa entidade, na SIC Caxias, a casa de todos os futuros. Eu estendo a saudação aqui aos meus vice-presidentes, o André, o Olivero, o Marcos, ao presidente do Conselho Superior, seu Nadir está aqui, muito bom tê-lo aqui, seu Nadir, Ágata, nosso Conselho Deliberativo, obrigado por estar conosco, todas as nossas lideranças empresariais que estão aqui, os presidentes de sindicatos, os nossos associados, a nossa imprensa, que acompanham a RA de hoje, que é a importante RA de hoje. Senhoras e senhores, hoje, mais uma vez, esta casa cumpre seu papel institucional e histórico. A SIC Caxias é um espaço da sociedade aberto a todas as correntes de pensamento, onde o debate é bem-vindo, sobretudo quando ele é necessário. Recebemos hoje o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato Romeu Zema, com o mesmo princípio que orienta essa entidade há mais de um século:
que é ouvir, questionar e ponderar. Aqui, ninguém vem porque é de um partido A ou de um partido B. Vem porque esta entidade, ao ser procurada, abre as portas para o diálogo qualificado. E é diante de uma plateia como esta, basicamente formada por quem decide, por quem legisla, por quem influencia os rumos do país, que precisamos tratar com franqueza de um tema que ganhou uma atração no nosso Congresso Nacional, que tanto nos traz aqui de vários momentos o tema sobre as nossas mesas, sobre as nossas rodas de conversa, que é a proposta de redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Vejam que o problema não está no debate, o problema ele está na forma. O que nos preocupa é a condução assodada, acelerada, a toque de caixa de uma mudança estrutural, sem os fundamentos da economia que sustentem essa decisão. Ontem mesmo, na divulgação dos dados da economia de Caxias do Sul, que eu agradeço aqui ao nosso vice-presidente Marcos, que muito bem conduziu, junto com o nosso coordenador da nossa diretoria de economia, o Tarciano, o diagnóstico ele foi claro. A indústria local, ela está andando de lado. Ela cresceu em relação ao mês passado, mas perdeu fôlego em comparação com 2025. Nos últimos 12 meses, há um grande sinal de desaceleração e a sustentabilidade da atividade industrial exige cautela. No cenário nacional, a inflação segue elevada, restringindo o consumo e a circulação de recursos. O crédito continua muito caro. E nesse contexto, a discussão sobre o fim da escala 6x1 adiciona um fato relevante de incerteza. Esse movimento ainda não está devidamente precificado por quem o defende. E se avançar da forma como está sendo proposto, pode impactar diretamente nos custos, pressionar preços, dificultar a redução da taxa Selic, prolongando um ambiente de crédito restrito, sem falar que, ao contrário do que se propaga, não refletirá em qualidade de vida para o trabalhador, que terá que buscar formas informais de recompor a sua renda. Não estamos sozinhos nessa análise. Em audiência pública recente na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, as confederações empresariais foram unânimes ao alertar para o risco de uma mudança constitucional dessa natureza. Os estudos indicam que a redução da jornada sem ganho de produtividade pode elevar os preços ao consumidor, reduzir o PIB e eliminar empregos formais. No comércio, por exemplo, fala-se em impacto de até 357 bilhões ao ano e risco de centenas de milhares de postos de trabalho. No transporte e no agronegócio, a preocupação é semelhante. O aumento dos custos que não encontram espaços para a absorção. E aqui está um ponto central, que é a produtividade. Sem avanços consistentes em produtividade, qualquer redução de jornada por imposição legal tende a produzir um efeito colateral indesejado, que é menos competitividade, menos investimento e menos emprego. A própria experiência internacional mostra outro caminho, a de que a redução da jornada ocorre como consequência de ganho de eficiência, ganho de tecnologia e de inovação, e não por decreto. Aliás, é uma fala recorrente do próprio presidente da República, a de que os avanços tecnológicos permitem trabalhar menos. Hoje o Brasil já convive com um sistema trabalhista que impõe um pacote robusto de encargos e obrigações às empresas. Benefícios e responsabilidades que muitas vezes substituem o papel do Estado e recaem diretamente sobre quem produz. O resultado é contratação cara, informalidade elevada e baixa competitividade. E há um ponto que não pode ser ignorado e que está claramente exposto no debate técnico mais recente, que é a própria negociação coletiva. O Brasil já dispõe de instrumentos que permitem ajustar jornadas, ajustar salários, condições de trabalho, de acordo com a realidade de cada setor.
Esse é, historicamente, o caminho adotado pelas economias mais maduras. E ao levar esse tema para o nível constitucional, em um ano eleitoral, com uma regra uniforme para todos os setores, corre-se o grande risco de ignorar as diferenças regionais, produtivas e operacionais do país e enfraquecer um mecanismo que funciona. Não se trata de ser simplesmente contra mudanças, mas somos uma entidade que preza, sobretudo, pela responsabilidade. O que defendemos é uma sequência lógica. Primeiro, produtividade, para depois ter redistribuição de tempo. Primeiro, crescimento sustentável, para depois ter divisão de ganhos. O Brasil ele precisa decidir se quer enfrentar as suas causas estruturais ou seguir debatendo os sintomas. Ignorar isso é apostar em soluções rápidas. Ignorar isso e apostar em soluções rápidas pode render manchetes, que é o que nós vemos aqui, mas dificilmente produzirá resultados duradouros. Se quisermos mais empregos, precisamos de mais eficiência. Se quisermos mais renda, precisamos de mais crescimento. E se quisermos um Brasil melhor, precisamos de decisões melhores. E isso vale para todos aqueles que almejam os cargos eletivos na nossa próxima eleição. Muito obrigado a todos e um excelente almoço. Senhoras e senhores, a terceira edição do SIC Connection, grande evento de gestão, acontece nos dias 17 e 18 de junho, das 14 às 18 horas, no UX Teatro, aqui em Caxias do Sul. Em pauta, um dos ativos mais valiosos da liderança, o tempo. Como priorizar, gerar valor e tomar decisões em meio a múltiplas demandas? O convite é claro, olhar para o tempo não como um cronômetro, mas como um ativo que define trajetórias e resultados. Garanta seu passaporte com valor especial até 12 de abril no site do SIC Connection. Aproveitamos o momento para convidar para que participem do nosso Café com Informação, que acontece aqui no restaurante Sica, dia 23 de abril, às 7h45. Também convidamos para que participem da próxima RA SIC Caxias, que acontece na próxima terça-feira, dia 14 de abril. O tema da palestra será Associativismo Empreendedor. O presidente da Federação será o nosso palestrante, Rodrigo Souza Costa. As inscrições também já estão abertas em nosso site. Senhoras e senhores, antes de iniciarmos a palestra, reforçamos o pedido para que permaneçam em silêncio, atentos ao conteúdo que será apresentado. Ao final, teremos novamente um momento dedicado ao networking. E para aprofundar a temática sobre desafios e realizações à frente do Governo Minas, convidamos ao palco da RA SIC Caxias o pré-candidato à presidência Romeu Zema Neto. Seja bem-vindo. Sabe aquela pessoa que sempre detestou política? Essa pessoa era exatamente eu. Mas lá em 2018 não dava mais para poder ficar calado, para poder ficar esperando. Minas estava totalmente quebrada e falida. O PT tinha destruído o Estado. O governo de Minas Gerais decretou calamidade financeira. Fernando Pimentel, do PT, pelos crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. E a política também estava destruindo o Brasil. Foi lá a época da Lava Jato, do impeachment. Cometeu os crimes de corrupção passiva. E aí, eu resolvi entrar na disputa. Ninguém acreditava, ninguém apostava e, contrariando tudo e todos, eu venci. O primeiro governador a ser eleito em Minas sem ter apoio da classe política. Quando cheguei ao governo, encontrei o quê? Luxo, privilégio e esquemas. Mas comigo isso acabou. Também acabou a idolatria política. Era para mim ter passado meus 7 anos e 3 meses de governador
aqui, nesse palácio, mas eu optei por morar numa casa comum, porque a minha visão é que governador não deve ser tratado como um imperador. Voto de político em repartição pública. No que depender de mim, nunca mais. Político não é dono do poder. Político é, sim, empregado do povo. Eu enfrentei o sistema, eu cortei privilégios, eu botei ordem na casa. E fizemos o governo trabalhar para aquele que paga a conta, os mineiros. Minas saiu do chão, Minas voltou a crescer. O mineiro voltou a ter orgulho do seu estado. Ainda muito que ser feito. E o povo deu a resposta. E em 2022, eu fui reeleito no primeiro turno. E isso, para mim, é a prova que dá para vencer os intocáveis, dá para derrotar o sistema, dá para fazer o governo servir os brasileiros de bem. Porque país nenhum tem futuro quando quem governa é rico e o povo é pobre e é miserável, como ocorre aqui no Brasil. Nós provamos que dá para mudar em Minas. Agora é a vez de mudar o Brasil. Boa tarde, Caxias do Sul. É a segunda vez que tenho a oportunidade de estar aqui nos últimos 2, 3 anos. Primeira vez como governador de Minas, agora como pré-candidato à presidência da República. Sempre muito bem recebido aqui na SIC. Quero agradecer o Bira, toda a diretoria, os associados. E quero também ser muito objetivo aqui na minha fala. Eu sempre fui empresário, saí da empresa em outubro de 2016. Nos 30 anos anteriores, eu conduzi um processo de expansão da empresa que saiu de 4 para 470 lojas, nos estados de Minas e vizinhos. Isso foi um grande desafio. A maioria que é empreendedor sabe muito bem como é complexo empreender no Brasil. Metade do meu tempo eu dediquei para entender a tributação. E mesmo assim hoje, a empresa que emprega mais de 5.000 pessoas, empregos diretos, ainda tem uma série de ações na justiça, ou reclamando aquilo que pagou a mais, ou sendo cobrada por aquilo que algum tribunal mudou o entendimento e diz que nós devemos. Acho que não é diferente de vocês aqui. Teve ocasiões em que nós terminamos um empreendimento que ficou 3 anos fechado, aguardando uma assinatura da Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais. 3 anos em que nós ficamos pagando 4 vigilantes para acompanhar o imóvel, em vez de estar gerando 60 empregos. E dá para ver que um país assim parece que não quer que quem trabalha desenvolva, que cresça. Então eu sei muito bem, acho que melhor do que qualquer outro pré-candidato, as dores do setor privado. Porque, como eu disse, foram 30 anos
Eu rodei mais de 2 milhões de quilômetros dirigindo para poder fazer essa expansão da empresa. 470 cidades não é pouca coisa. Você tem de ir primeiro para conhecer a cidade, depois você vai para contratar o imóvel, depois você vai para reformar o imóvel, para contratar a equipe, para treinar a equipe e depois para acompanhar a operação. E o Brasil conseguiu criar, me parece que nesses últimos anos de governo Lula, principalmente, a ideia de que ser empresário é algo semelhante a ser criminoso. E isso parece que está enraizado hoje em boa parte dos brasileiros. Mas em Minas Gerais, na minha gestão, nós conseguimos mudar muito esse tipo de modelo mental. Para efeito aqui de comparação, no governo anterior em Minas, no governo PT, do Fernando Pimentel, o Estado atraiu 26 bilhões de investimentos. Durante os meus 7 anos de governo, nós levamos para Minas Gerais 540 bilhões de investimentos. Nós estamos falando de algo como 100 bilhões de dólares. É mais investimentos do que muitos países do mundo atraíram. Por que que isso aconteceu? Porque lá nós governamos junto com o setor produtivo. Eu estava comentando com o Bira agora há pouco que eu tive tanto contato com o presidente da Federação das Indústrias, com o presidente da Federação da Agricultura e também com o presidente da Federação do Comércio, como com os meus secretários. Nada no meu governo foi feito sem a participação do setor produtivo. Nada. E o Estado cresceu bem acima da economia brasileira nesses 7 anos, ganhou participação no PIB, diferente do Brasil, que tem perdido participação no PIB mundial. Na década de 80, o Brasil chegou a representar 4% do PIB mundial, os últimos dados apontam que é 2,3%, com tendência de queda. Minas está caminhando para, num futuro, não sei quando, se tornar a 2ª maior economia do Brasil, superando a do Rio de Janeiro, porque tem crescido consistentemente acima dessa que é a 2ª. Se está crescendo mais, é só questão de tempo. Como resultado desses investimentos, criamos mais de 1 milhão de empregos com carteira assinada. Em Minas, hoje, nós temos a menor taxa de desemprego da história. E o Estado voltou a ter credibilidade. E isso deve-se muito a eu ter levado para o setor público aquilo que todos aqui fazem. Alguém aqui leva companheirada, amigada para trabalhar na empresa ou leva gente competente? Eu levei gente competente. Alguém aqui sai criando cargos na empresa para poder agradar amigos, ter apoio de alguém, ou só cria cargo quando é necessário? Lá em Minas, quando eu assumi, nós reduzimos 50 mil cargos entre administração diretas, estatais e autarquias. E eu quero contar aqui uma história para vocês entenderem o que acontece com empresas estatais. Às vezes não é corrupção, não é escândalo, mas como elas prejudicam o desenvolvimento econômico. Em Minas,
nós temos a nossa companhia de energia elétrica que se chama CEMIG, uma das maiores do Brasil e ainda controlada pelo Estado de Minas. Até 2018, quando o PT estava governando Minas, a geração nossa de energia solar era de 500 mega. Há 20 dias atrás eu saí do governo de Minas, essa geração era 14 giga. Nós colocamos dentro de Minas Gerais, durante a minha gestão, praticamente o equivalente a uma usina de Itaipu. Mais de 80 bilhões de reais foram investidos em energia solar. Sabe qual foi o que nós fizemos para ter esse avanço extraordinário? Foi uma mudança simplíssima, que nenhum político gosta de fazer. Vou contar para vocês como era e como ficou. Antes de eu assumir, só conseguia autorização para construir uma usina solar quem era amigo do rei. E era muito mais um negócio rentável. Então era só o amigo de um deputado, o amigo de um governador, que conseguia da estatal a autorização para construir uma usina solar. E adivinha se ele construía? Não construía, não. Ele pegava a autorização e saía leiloando. Quem aqui me dá mais? Eu tenho aqui, uma autorização para a usina fotovoltaica. O Bira me paga 5 milhões? Não, o Marcel me paga 6. Vou vender para o Marcel, então. E com isso, o investimento não acontecia. Mas a classe política estava enriquecendo. Tem semelhança com Brasília hoje ou não tem? Muita semelhança. Então, quando alguém que tem a visão de investimento, de empresário, governa, as coisas começam a acontecer. Por isso que eu tenho dito que eu sou um candidato diferente. Eu sempre fui, como vocês aqui, ou a grande maioria, pagador de impostos e não recebedor de impostos. E tem uma grande diferença quem sempre precisou ralar muito e enfrentar as dificuldades do Estado, em vez de estar usufruindo do imposto que é recebido. E nós já provamos em Minas, nós já provamos também em Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, que a receita de gestão do Partido Novo funciona. Enxugar a máquina, como eu falei, gente competente. Nós contratamos headhunters para selecionar o secretariado. Eram 21 secretarias, reduzimos para 14. E uma coisa que político não gosta muito no Brasil, que eu fiz também, é cortar, iniciar o processo por você mesmo, por mim mesmo. O que eu fiz como governador, como o vídeo aqui mostrou? Em vez de morar num palácio, com 32 empregadas, governantas, garçons, maîtres, cozinheiros, eu fui morar numa casa que eu pago o aluguel, que eu tenho a empregada. Em vez de ir e voltar para o trabalho diariamente, como o governador do PT fazia, de helicóptero, eu aluguei uma casa próxima do local do trabalho, vou e volto de carro. Só com isso, eu economizei 3 milhões por ano para o Estado de Minas. Está longe de resolver os problemas no Estado. Mas todos aqui sabem muito bem que exemplo conta. Que quem está liderando precisa mostrar o caminho.
E o que nós estamos assistindo hoje no Brasil parece que é o oposto, que é uma gastança sem fim e maus exemplos que não acabam. Então eu sou muito simples, a minha forma de fazer gestão, eu acho que deu para vocês de certa maneira compreenderem, é essa: todos com metas para cumprir, sem muralhas, que é uma das coisas que mais existem no setor público. Eu não conhecia, mas no setor público, via de regra, é o seguinte: o partido A vai ter a secretaria 1, 2 e 3. O partido B, a secretaria 4. O partido C, a secretaria 5. E não conversam entre si, com medo de alguém tentar interferir na distribuição de cargos e favores. Lá em Minas isso acabou. Acabei com esses muros. Nunca houve tanta sinergia entre as secretarias, inclusive coisa inédita, para vocês terem ideia, reunião de secretariado a cada 2 semanas. Minas Gerais nunca tinha tido isso. Como que se faz gestão sem ter os diretores de uma empresa ou secretários de um governo do estado? Era cada um fazendo o que era melhor para si e para o seu partido. Tem uma disfuncionalidade gigantesca no setor público. O mato lá é tão alto que qualquer foice cega faz um belíssimo trabalho. Não precisa ser gênio, não. E eu falo que quando se alia a isso com a questão de não deixar a raposa entrar no galinheiro, aí é que vira uma maravilha. 7 anos sem corrupção, sem escândalo. Eu falo que o meu governo foi muito ruim para os meios de comunicação. Não tiveram que ficar denunciando, relatando, porque levei gente, além de competente, gente ética. E na minha primeira reunião de secretariado, sabe qual foi o recado que eu dei? Falei para os meus secretários e para todas as equipes deles. Falei: eu estou aqui como servidor público de Minas. Estou abrindo mão de salário, de tudo, estou aqui para fazer mudança. Vocês terão total apoio meu enquanto estiverem seguindo a lei. No dia que alguém deixar de seguir a lei, eu vou ajudar na investigação e não a proteger ladrão. Então, acho que isso é o que nós estamos precisando também no setor público. Nós estamos vivendo hoje uma promiscuidade em Brasília. Uma farra daqueles que se consideram intocáveis. Mas, na minha opinião, a temperatura e pressão já subiu tanto que é irreversível que nós venhamos a ter não só processo de impeachment, que é necessário, como também prisão desses criminosos como Alexandre Moraes e Dias Toffoli. O brasileiro está cansado, está indignado. Isso que nós estamos vendo nos noticiários é um tapa na nossa cara todos os dias de quem trabalha. Esse país tem jeito, sim. Eu falo que nós já conseguimos conquistas que eu mesmo considerava impossível. Lá em 94, eu fazia 2 tabelas de preço por semana. Nós conseguimos acabar com a inflação. Quem que foi contra a inflação? O plano real, o PT. O PT, tudo que é bom, ele é contra. Outra conquista do Brasil, nós temos hoje reservas internacionais superiores a 300 bilhões de dólares. E isso dá um conforto muito grande para o setor privado. Eu, como empresário, dormi com dívida de 10 milhões e acordei com dívida de 20.
devido a uma maxi desvalorização do real, um problema que a Argentina ainda tem, mas que o Brasil não tem mais. Agora, o que é que o Brasil precisa? Precisa desse choque moral e ético, que na minha opinião não tem nenhum outro partido melhor do que o Novo. Quem aqui acompanha o trabalho dos parlamentares do Novo, está aqui o Marcel, está aqui o Camozato, e dos vereadores também, e tanto aqui como em outros estados, sabe que nós somos o partido que mais combate a corrupção no Brasil. O favoritismo, essa praga que infesta o setor público em boa parte do Brasil. O Novo é pequeno, mas tem gente de altíssima qualidade. Os nossos 5 deputados em Brasília fazem muito mais ação e barulho do que partidos que têm 30, 40, 50. Então nós precisamos do apoio de quem quer mudar esse país. Eu quero aqui caminhar já para o final, lembrando que o Brasil precisa desse choque moral e ético, que só virá com bons exemplos, que eu já mostrei é possível em Minas Gerais, e o Brasil também precisa de um choque fiscal, acabar com essa gastança desenfreada do Lula e do PT. Eu falo que uma coisa boa faz outra boa acontecer, e uma coisa ruim faz outra ruim acontecer, como se sempre fosse um efeito dominó, que pode ser um círculo virtuoso ou um círculo vicioso. E hoje, infelizmente, o Brasil está vivendo um círculo vicioso, uma gastança desenfreada, que faz com que o mercado fique extremamente resistente a emprestar para o governo federal os títulos públicos, coloca o preço do dinheiro lá em cima, consequentemente uma taxa de juros altíssima. Hoje, acho que ninguém aqui consegue captar no mercado recurso por menos de 20% ao ano. Talvez uma empresa muito grande consiga algo um pouco menor do que isso. Juros de 20% ao ano, vocês sabem muito bem, é um juros que inviabiliza praticamente a maioria dos projetos. É por isso que a indústria no Brasil vem perdendo espaço. Indústria precisa de investimento. É por isso que a nossa economia anda com freio de mão puxado. No deslancha, não anda. Investimento pequeno significa o quê? Menos modernização, menos competitividade, menos produtividade e, consequentemente, menos melhoria na renda, que foi o que o Bira estava falando aqui a respeito da escala 6x1. No dia que a economia deslanchar, automaticamente a renda acompanha, nós sabemos disso. Então eu falo que no dia que nós tivermos um governo que faça algo semelhante ao teto de gastos, que se mostrou extremamente eficiente em reverter uns juros elevados, chegou a cair para 2%, nós vamos ter condição de voltarmos a investir e a melhorar a renda do brasileiro. Pouca gente pensa, mas 70%, 80% dos brasileiros, na hora de comprar um celular, comprar uma moto, comprar um carro, comprar uma casa, usam de financiamento. O que os juros elevados faz? Faz com que a prestação aumente e, consequentemente, a renda fica comprometida. O endividamento aumenta, é o que nós estamos assistindo, recorde de endividamento. Então, um governo responsável na gastança, por tabela, ele corrige uma série de problemas. É economia. Tem gente aí que é economista, eu sou administrador de empresas, sabe muito bem como funciona. E por último, para encerrar aqui, eu quero também citar outro problema seríssimo do Brasil que tem solução. O ano passado, eu fui conhecer
a experiência mundial mais bem sucedida em redução de homicídios. Alguém aqui já ouviu falar de queda de homicídios de 99% em 4 anos? Teve um país que conseguiu isso, e eu fui lá ver, fazer benchmarking. Foi o que eu fiz na minha vida privada. Lá nos anos 90 eu vim aqui conhecer a Colombo, a Quero Quero e outras redes varejistas. Foi o que eu fiz mais na minha vida, e como governador fiz também. Fui lá em El Salvador com o meu secretário de Segurança Pública conhecer a experiência do que foi feito lá nessa área, que o Brasil está cada vez pior. Imaginem aqui 40 mil homicídios por ano. O que isso significa? 40 mil famílias traumatizadas, destroçadas. Perderam o filho, perderam o pai, perderam o irmão, perderam alguém. Um custo psicológico, social gigantesco, sem considerar o custo econômico. Se o Brasil não tivesse essa taxa de homicídios, que é a mais alta do mundo, é o recordista mundial em homicídios, nós teríamos hoje uma força de trabalho no mínimo de 1 milhão de pessoas a mais, já que a grande parte desse pessoal é homem de 15 a 30 anos de idade, que perderam a vida. Um custo gigantesco para o sistema de saúde. Além desses que foram atendidos e não sobreviveram, tivemos muitos outros que foram atendidos e estão aí com tratamento de saúde pelo resto da vida, que às vezes ficaram incapacitados, onerando também o sistema de previdência e de aposentadoria, já que muitas vezes ficam sem condições. Então essa violência tem um custo gigantesco para a nossa sociedade em todos os aspectos. E qual que foi a receita de El Salvador? A receita de El Salvador foi mais ou menos a seguinte: em vez de escutar sociólogos, em vez de escutar antropólogos, assistentes sociais, nós vamos escutar quem combate o crime, o delegado de polícia, o policial, aquele que está diretamente envolvido com o crime. E quem está envolvido com a criminalidade sabe que a receita é aquilo que El Salvador fez: colocar bandido atrás das grades, que é o que o Brasil não faz. Eu tive o conhecimento, um prontuário da nossa polícia militar, lá em Minas, um jovem que já tem 88 ocorrências de roubo de celular. 88. Provavelmente hoje ele deve estar roubando 89, vai ficar detido um dia e amanhã, na audiência de custódia, vai ser liberado, não vai ficar detido. Nós temos transformado o Brasil, no meu entender, quase que numa escola do crime. Parece uma inversão total de valores. Quem produz é criminalizado. Quem é criminoso parece que tem uma certa proteção. Então, isso torna a nossa sociedade, parece que doente. Parece que não compensa ser honesto, não compensa seguir a lei, não compensa seguir, aquilo que os valores humanos, a civilização ensinou para nós aí durante a história. Parece que nós estamos tendo um retrocesso. E está claríssimo que estamos tendo. Foi dito aqui pelo Bira também, a reforma trabalhista foi toda deturpada já. Praticamente não existe mais aquela reforma trabalhista que nós assistimos lá em 2017, 2018, foi toda aleijada. Os tribunais já derrubaram muito dos avanços.
O Lula quer um Banco Central que fique submisso à presidência e não um Banco Central independente que zele pelo valor da nossa moeda. Então é muito claro que nós estamos com um governo, com um presidente, com um partido que não pensa no futuro, pensa em populismo, em ganhar eleições, em se manter no poder. Mas estou muito confiante, outubro de 2026 está aí, teremos uma eleição diferente, que do meu ponto de vista se assemelha muito com aquela de 2018, que foi a eleição da indignação, lembrando aqui que era uma eleição pós-Lava Jato, e acho que tão grave quanto a Lava Jato é toda essa corrupção que nós estamos assistindo agora. Um pouco diferente, mas que tem muito a ver com o que a Lava Jato causou lá atrás. E quando as pessoas de bem estão indignadas, vêm mudanças. Em 2018, nós elegemos muitas figuras diferentes e tenho certeza que esse ano não será muito distinto daquilo que aconteceu. O setor privado no Brasil merece ser escutado, considerado, valorizado. Todo o desenvolvimento que ocorre é pelo setor privado. O setor público não colocando obstáculos para quem trabalha, quem investe, quem gera emprego, já faz muito. E o que nós temos assistido no Brasil, infelizmente, é o contrário. É um setor público cada vez mais inchado e cometendo todos esses absurdos. Um país que tem um governo rico e povo pobre está condenado a dar errado. Precisamos ter uma classe política que faça jus ao nome de servidor público e não estar lá fazendo negócios pessoais para enriquecimento. Para mim, eu tenho certeza, eu vou contribuir muito nesse debate da campanha presidencial, até porque, como eu mostrei aqui, de todos os pré-candidatos até o momento, sou com toda certeza aquele que mais tem criticado esses absurdos. Talvez seja porque não tenho nenhum rabo preso. Não sei até que ponto algum outro pré-candidato esteja omisso, esteja calado com relação a esses absurdos, porque pode ter algum problema. Então nós precisamos também de políticos que tenham essa liberdade para atuar, e não de quem fique ali conivente com esse sistema que nós sabemos não funciona. Muito obrigado, bom apetite. Te agradecer pela brilhante apresentação que tu fizeste para nós aqui. E um tema que eu queria tocar rapidamente, porque a gente tem alguns minutos ainda, não sei se a gente vai conseguir passar a palavra para os inscritos a perguntas, mas eu queria te provocar numa questão que é um grande concorrente que nós temos para as nossas empresas. Não é a empresa do lado, não é uma oportunidade de trabalho, mas é o assistencialismo. Ele é o grande concorrente que nós temos nas nossas empresas, né? Esse dado que tu disse do 88º roubo, certamente ele tem um assistencialismo por trás disso. Como é que é a tua posição em cima desse tema, por favor? Os programas sociais no Brasil, Bira, são importantes para quem precisa. Aquela mãe que não tem condição de trabalhar, que precisa cuidar de 2, 3 crianças pequenas, precisa do Bolsa Família. Agora, o marmanjão de 20 anos que fica nas redes sociais, no videogame, deitado no sofá o dia todo, esse não precisa. Eu sou favorável à seguinte situação:
é homem, é jovem, está recebendo Bolsa Família, você precisa obrigatoriamente estar fazendo alguma coisa, ou um curso de qualificação, ou sendo um voluntário na prefeitura, se ela precisar, ajudando na creche, na escola municipal, no lar de idosos, ou você ser obrigado a aceitar uma proposta de emprego que existe aí no Cine, em todo o Brasil, e que esse pessoal não quer trabalhar. Eu venho do setor privado, eu contratei muita gente, uma das perguntas que eu mais respondi era: eu vou ter de trabalhar no sábado? Como se isso matasse alguém, né? Tem muita gente que recebe o Bolsa Família, que continuará recebendo, porque ele só quer um emprego se for para ganhar não sei quanto e não trabalhar no sábado. E nós estamos formando uma geração de incapacitados, porque muitos desses não estão se qualificando, ou muitos só aceitam um bico, um emprego precário, aonde ele não aprende, aonde ele não desenvolve. Nós sabemos que os bons empregos estão no setor formal da economia. Então, o círculo vicioso que esse programa cria é muito maior do que o que nós imaginamos hoje. Estamos na contramão da história. Enquanto os asiáticos lá têm um povo cada vez mais qualificado, aqui nós estamos rumando para uma dependência eterna do Estado. Obrigado, senhor. Oliver, nosso vice-presidente de Indústria, pergunta para ti aqui. Boa tarde, governador. Obrigado pela presença aqui em Caxias do Sul, muito bom te ouvir, parabéns pela coragem. Então, eu gostaria de saber, governador, que lições o senhor tirou em negociar com a Assembleia Legislativa de Minas para aprovar os projetos prioritários e que transformaram a realidade de Minas? E como pretende aplicar essa experiência de articulação com o Congresso Nacional? Essa é uma das perguntas que mais são feitas pelo seguinte: todo mundo pensa, a intenção, a ideia é boa, agora na hora que chegar lá, como que vai fazer? E aí eu quero lembrar, muito boa a pergunta, que nós fizemos isso em Minas Gerais. Eu assumi o Estado em janeiro de 19, toda a classe política de Minas apostava que em breve eu sofreria um processo de impeachment. Eu nunca tinha sido vereador, prefeito, deputado. Na minha primeira incursada no setor público, fui eleito governador de Minas. E eles pensaram, esse sujeito aí não vai dar em nada. Criaram todo tipo de obstáculo. A Assembleia Legislativa de Minas criou um programa lá que chama Assembleia Fiscaliza, logo no meu primeiro ano de gestão, para convocar todos os meus secretários para ir lá explicar detalhes, minúcias que nunca no passado foram pedidos. Queriam fazer o governo naufragar, só que o tiro saiu pela culatra. Como eu contratei gente competente, eles é que foram lá ensinar a maioria dos deputados que pouco sabiam sobre os temas. E viram que o governo, à medida que o tempo avançou, só foi entregando, só foi tendo bons resultados. E sem corrupção, sem escândalo, eles tentando procurar cabelo em casca de ovo, não encontraram. Aí acontece um processo interessante. O que parlamentar mais gosta, eu diria que 60% estão nessa situação, é estar do lado de um governo bem avaliado, de um governo sério, de um governo que tem credibilidade. E é o que falta lá em Brasília também. No dia que chegar alguém com credibilidade,
pode ter certeza que ele terá, sim, uma influência substancial sobre o Legislativo, que não vai querer se opor a um governo que é benquisto, que tem uma aprovação boa. E lá em Minas, como nós não tínhamos dinheiro para distribuir emendas parlamentares, isso foi difícil, mas com trabalho resolve. A maioria dos projetos de governo nosso era passado para os deputados, de forma que eles conseguiam muitas vezes entregar uma obra de 10 milhões usando só 5 das suas emendas parlamentares, ajudando o governo a fazer aquilo que é bom para o Estado e não ficar fazendo essas obras de curral eleitoral, que muitas vezes é o que prevalece. Além disso, eu reservei uma boa parte do meu tempo para estar acompanhando esses deputados nas suas regiões. Eu fui o governador da história de Minas que mais esteve no interior do Estado. Fui a 430 cidades diferentes, acompanhando esses deputados que caminharam conosco. Então eu diria que não é fácil, mas está longe de ser impossível. Muito bem. Meu querido Romeu Zema, quero te agradecer por ter vindo aqui, infelizmente pelo adiantado da hora e teu compromisso em seguida aqui. Eu quero agradecer ao Neco Argenta, ao Daniel Randon, Rubem Bisi, o Felipe Camozato e ao Marcel Van Hatten, que estavam inscritos para as perguntas, mas nós precisamos encerrar pelo teu adiantado, pelo teu compromisso seguinte.